Proposta por jogador do City e Renato Paiva chama a atenção de geral. Faz informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo, é claro que eu estou falando do Glorioso. Pedir para você, galera, humildemente, que deixe o seu like. A nossa meta de likes aqui para esse boletim é de 1000 likes. Eu conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração, deixando o seu like, se inscrevendo no... Seguindo aqui, ainda falando sobre o Glorioso, trazendo aqui uma informação, o Botafogo negocia a contratação do jogador dentro desse grupo City. Trata-se de Cauli, né? O Botafogo negocia com o Cauli. Eu já vinha trazendo o nome do Cauli aqui em outros boletins. Você se lembra muito bem disso. Eu trouxe o nome do Matheus Pereira e trouxe o nome do Cauli. Era um nome que já interessava muito a diretoria do Botafogo. E o Botafogo formalizou uma proposta, tá? Foi feita uma proposta pelo jogador, né? O Bahia recusou essa proposta, é claro, de troca de jogadores. Os cariocas, o Botafogo ofereceu o atacante Matheus Martins pelo jogador do Bahia, que descartou nesse momento uma negociação envolvendo o Matheus Martins e fez uma contraproposta. A diretoria baiana entende que só aceita iniciar conversas por trocas envolvendo Savarino ou Igor Jesus, pilares do time alvinegro. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Elton Serra e confirmado também pelo GE nessa quinta-feira. O Botafogo entende que a negociação é difícil e que o Grupo City não deve liberar o atleta. Cauli foi uma recomendação do técnico Renato Paiva, que trabalhou com o jogador e treinou ele em 2023. O clube carioca também analisa outros nomes no mercado, como o próprio Wesley, como o próprio Matheus Pereira e entre outros nomes. Cauli e Renato Paiva foram contratados no início de 2023, onde o jogador acabou ali se destacando com a camisa do Bahia, depois de também fazer temporadas também na Europa. Hoje ele tem 29 anos, já é a sua terceira temporada no Bahia, tem contrato com a equipe, mas é um pedido aí do técnico Renato Paiva. E está muito também com a vontade do jogador de estar jogando. Inclusive, ele vai ser titular daqui a pouco na partida contra o Internacional. O Rogério Ceni conta com o jogador nesse momento, vai até ser titular dessa Libertadores da América, mas é um pedido do Renato Paiva, que trabalhou e gosta demais das características do jogador e gosta demais também do futebol, né? Principalmente naquele ano de 2023, onde ele foi muito destaque. Ano passado, ele não foi tão destaque assim. Teve muito abaixo fisicamente e também tecnicamente. Há pessoas ligadas ao próprio Cauli que diz que o jogador sofre nesse momento com alguns problemas pessoais. Isso fez com que o futebol dele regredisse bastante. Mas é um jogador que pode se recuperar, ele não esquece de jogar futebol e pode ser, assim, uma peça fundamental. A peça que falta de encaixe para esse Botafogo, que com a saída do próprio Thiago Almada acabou perdendo demais qualidade e criatividade dentro desse meio de campo. Beleza? E eu quero trazer também uma situação de mercado envolvendo Botafogo, Cauli e também o Bahia, né? Há um interesse, né? Alguns portais especializados na cobertura do Botafogo noticiaram do interesse, né? Que o Botafogo prepara uma oferta ou tem interesse de retirar ali o Cauli do Bahia. Conversei, apurei isso lá no Bahia e o Grupo City me garante que não houve nenhuma conversa aberta, não há conversa nenhuma em curso com John Textor, com o grupo do John Textor ou mesmo com a direção do Botafogo em relação ao Cauli. E além disso, me disseram o seguinte, que o Bahia não tem interesse em negociar com o Botafogo o Cauli. Primeiro que o Cauli é um jogador importante, né, um jogador dos mais experientes do elenco e que não faria sentido você reforçar um rival de tabela, de briga de tabela de Brasileirão e um rival de Libertadores, né? Um rival de fase de grupos de Libertadores. O grupo do Bahia é um grupo difícil, tanto que vai estrear hoje contra o Inter, né? O grupo mais difícil. Então não faria sentido você reforçar um rival brasileiro direto ali na fase de grupos. Obviamente, se pintasse uma negociação e
fosse para lá, até brincaram assim, o Igor Jesus fosse parar no Bahia, beleza, aí faz negócio, mas não é o caso, né? Então a ideia do Bahia é não negociar o Cauli. Eles entendem, o Grupo City entende que é um jogador importante, um jogador experiente que pode agregar e já vem agregando já algumas temporadas, já 2 temporadas, o Bahia nesse sentido, de dar experiência, de dar qualidade ao meio campo do Bahia. É um jogador que o Rogério Ceni conta e conta muito, assim como o Grupo City, por isso não há interesse em negociar com o Botafogo, certo? Comentários aqui, galera, não esquece de se inscrever no canal, hein? Ativar as notificações, tamo junto, é nóis. Deixa eu falar, aí você vai fazer o que todo mundo do Rio de Janeiro faz. Pingou um negócio na janela, vai sair, bota aquela bota. Mas tá no outono, bota. Bota aquela roupa de frio. E o Botafogo? Aí, vou te falar, O quê? vai chover, friozinho, toma um bom vinho chileno. Eu vou te falar, então. Me fala um bom vinho chileno pra eu comprar. De repente eu Você recebo sabe uma do visita. que eu gosto. De repente, um bom vinho achei que você tá me fazendo convite? Pois Você é, saiu do personagem. Você sabe ler entre linhas. Vamos comprar um Angélica Zapata ou TV Catena? Pode Isso. ser? Vamos ser. Isso é eu que devo mesmo. Aí tá você só faz olhando. lá e eu, lá, Antes de mais nada, Pedrosa, feliz 2025. Eu vou esperar acabar, que deve ter outras coisas. Feliz Eu vou me afastando, ano esperar. novo. Adeus, ano velho, que tudo se realize no ano que vai nascer. Primeiro tempo, Eu tô muito a torcida do tranquila. Botafogo, olha lá. E a do Vasco também? Deixa eu falar. Eu não perdi. Deixa eu falar, pô. Vocês, lá, Mas peraí, eu quero te ajudar porque eu quero falar com todo mundo. Teve tava lá, teve muito gol no outro jogo, né? Não, e foi igualzinho ele, Não pô. tem Ele tava todo necessidade de feliz falar e do disso. nada, entendeu? Foi Tem- igualzinho. Vem cá, vinho chileno combina com comida peruana? Só pra eu saber. Eu E a vou gente ficar do junta. teu lado. Ó, sabe o que a gente vai Bem comer feito. nessa Bem chuvinha? Eu Sabe ia o te- que a gente eu vai ia te comer? ajudar, mas não vou mais. Vem aqui, pra eu ir embora. Sabe o que a gente vai comer nessa chuvinha, meu amor? o A gente quê? vai comer um ceviche com Eita. bebê catena. Aí a gente brinda assim, ó. Como é que é? Faz assim, ó. Isso. E aí depois a gente não pode falar, mas aí a gente faz o quê? Tchau, gente! O Corinthians é hoje? Corinthians foi ontem, perdeu. É verdade. Não, ela essa semana é Corinthians flu, perdeu. vou defender essa isso. semana é Fluminense. Essa semana Mas é ela flu. tava falando Mas ela ontem fez um aqui, quase discurso chorou. aqui, eu que é sou Corinthians, é Corinthians. Timão. É isso! Você falou isso uma vez por uma foto, você tá bem quieto que eu trago comigo. Eu não sei nem porque eu tô tirando onda. Hoje ainda tem. Ainda Eu tem tô Flamengo. indo pro bate. Tem muitas camadas nessa Corinthians, brincadeira. pancada em casa. Pancada. Falar nisso, Corinthians quando eu tô abre espanhol é pancada, esquece. Eu tô impressionada. Não, eu quero falar com o meu público aqui. Muitas camadas nessa zoação hoje. A primeira, a outra ali ontem chorou, não sei o quê, do Corinthians. É o isso. Corinthians perdeu e ela tá me zoando. Ela foi embora já. Já foi embora. Ele pode dar uma escorregadinha. Invicto. Invicto. Estreou ontem. Estreou ontem, como é que tá O invicto? outro aqui tava ganhando de 3-1, botou 30 zagueiros e tomou um empate. Não fala disso. O outro aqui vai jogar hoje, tá se achando. Cheio de desfalque. Eu queria entender. Aí, Segundo aí treinador vai pro papel. adversário, o Flamengo é europeu no mercado sul-americano. Jogando tudo pra cima do Flamengo. Vambora, Pedrosa. Mas eu não esperava isso de você. Sabe por quê? E eu não Porque- esperava isso do Carille também. Sabe por que uma coisa? Eu imaginei assim, eu vou chegar lá, o Veni Casagrande vai me zoar, Mas olha normal, e o Pedrosa vai estar comigo, porque ele também tá no mesmo barco Não que fui o meu. eu que imprimi. Mas Não você fui segurou. eu. Não fui eu que escrevi. Mas você tá perto. E tava na minha eu vou mesa. falar, igual minha mãe falava assim, não anda com gente que tem droga na mochila,
Que se para a polícia a droga não tá na Ô, tua mochila, mas Pedrosa, você tá se do o cara lado. negócio de investigar, você é preso também, Não, filho. nada Você tá no disso. meio aí do plano. Quem se mistura com os Exatamente porcos, né? isso. É isso, é. Eu, por exemplo, se fosse você, e tá levantando lá, olha como é que ele é implicante. Olha como é que ele é implicante, olha lá. Vê? Vê o que eu faço nesse programa. Ninguém ao meu lado. Ninguém. A Eu produção tinha é uma tão boa, Alex, Pedrosa, que que também- botou um monte de ponto. Feliz 2025 aqui, ó. Dando ênfase. A produção é muito boa, cara. Parabéns Nem pra ele. Jesus salva o Botafogo. Nem Jesus salva. Ah, mas fica tranquilo, o jogo que vem ele joga. Ih, não joga. Olha ele aí, ó. Mas pelo menos vai ter o É o que é Savarino. pra falar? Tweet. Ai, lá vem. Eles não estão satisfeitos. Eu não vou nem ler. Caio, já vi a camisa, eu não tô nem terminando de ler, eu já sei o que vai ser. Gracinha. A cavalaria virou carruagem. E antes mesmo da meia-noite virou abóbora. Verdade. Caio, calma. Eu tô impressionada. Não, e eu quero, por favor, que o meu público botafoguense não pegue esta pilha. Segundo jogo do treinador, pelo amor de Deus, hein, gente? Nenhum gol feito. Olha aí. Você sabia que a LU não ganhava na Libertadores há 11 jogos? E voltou a ganhar contra o Botafogo? Também ficou E a 4 última, anos sem jogar e a o última negócio. vitória tinha sido, sabe, em cima de quem? Do Vasco. Do Vasco. Toda hora fala do Vasco. 2018. Era o Carilho treinando? Acabou a palhaçada? Tem mais alguma coisa aí, Fênix? Não, só. Isso aqui é uma informação. Não, papel, Isso sei aqui lá. é Levanta Nosso programa é pra informar. E a gente tá informando, Tá entendeu? bom. Tem coisinha De uma aí, maneira bem engraçadinho? descontraída. Tua hora vai chegar, então. Que hora? Que hora? Era pra chegar de outro jeito. Chegou pior. Não, mas ontem. nessa eu tô com o Pedrosa. Era pra eu estar Antes aqui- do programa ele disse: se arrumar um empate, tá tudo É bom. verdade. O problema foi a forma como a gente arrumou o empate. Ó, Fogão foi derrotado pela Universidade do Chile na estreia dele na Libertadores. O Flávio Nick tava no meio da galera lá em General Severiano. É geral em general o nome desse evento. E conta tudo pra gente. Quem será que ganhou a taça do Javes? Eles sortearam uma taça da Libertadores lá. Rodrigo. A taça estava ali, para eles lembrarem como é bom conquistá-la. Quase 500 alvinegros acompanharam em General Severiano a estreia do Botafogo na Libertadores. A caminhada em busca do bicampeonato começou no Estádio Nacional de Santiago. A Universidade de Chile deu logo um susto no atual campeão. E quem disse que o torcedor não fica nervoso no primeiro jogo do campeonato? Haja unha para roer. Mas o Botafogo foi melhorando e teve uma boa oportunidade com Igor Jesus. Depois, Santi Rodrigues apareceu e o goleiro deu rebote. Matheus Martins se precipitou e não aproveitou, deixando o grito de gol preso na garganta da torcida no primeiro tempo. Ué, é sina, desde pequena. Já tô acostumada. É teste pra cardíaco, por isso meu cardiologista é botafoguense, pô. Feliz mesmo no intervalo, ficou esse torcedor que ganhou a réplica da taça em um sorteio, mas arrumou um problema. Tava ali sentado no meu cantinho de boa, vim despretensiosamente assistir aqui. E aí, ó, vou levar isso aqui pra casa. Como? Eu não sei, mas vou ter que dar meu jeito aqui agora. Aí veio a ducha de água fria no segundo tempo. A defesa deu espaço. Diório bateu na saída do John e fez o gol da vitória da Universidade de Chile, decepcionando os alvinegros na sede do clube. Botafogo tentou reagir, pressionou o time chileno, mas ameaçou pouco, forçando os chutes de longa distância e os cruzamentos na área, aumentando o desespero dos torcedores em General Severiano. Eu acho que ele deveria ter começado com o Arthur. A gente vai conseguir reverter isso aí no próximo jogo contra o Carabobo, é tudo nosso. Para os supersticiosos botafoguenses, a derrota na estreia da Libertadores pode ser um bom sinal, já que no ano passado o Botafogo perdeu os 2 primeiros jogos e terminou como campeão. A gente começou ano passado perdendo, a gente viu como é que terminou. Eu acreditei na geração Pimpão e Roger,
Eu vou acreditar na geração John Jackson. Eu vou acreditar. Fernandinha também acredita que eu sei. Próxima Beijo pro estação, Daniel Bonfim, Botafogo. é o nome dele. Estação terminal Trabalha e lá no desembarque Beijo para obrigatório. ele. Lucas Pedrosa. Vene Casagrande. Vocês vão falar sério ou vão ficar de gracinha com a minha cara? Não, vou falar sério. Tá bom. Sério. Olha aqui, ó. Eu não quero na palavra, não. Falar nisso daqui a Poderia pouco. ter. Vamos falar o nome da série que usa o na Vamos. palavra. Sabia, Vene? Tem série, né? A Pedrosa falou outro dia no camarim, eu vi lá. Eu fiquei impressionada. Vamos lá. O que aconteceu ontem, Lucas Pedrosa? O Botafogo fez um bom primeiro tempo, né? E o segundo tempo não foi bom. O Renato começou a mexer lá para os 15 minutos, tomou gol. No mesmo momento em que já estava todo mundo ali enfileirado para entrar, para fazer a primeira mudança, o Botafogo estava sofrendo o primeiro e único gol. Chegou a sofrer um segundo gol, mas que foi anulado porque foi uma falta em cima do zagueiro Jair. E foi um gol que foi um sono generalizado ali da defesa do Botafogo. O Barbosa e o Jair acabaram ficando vendido. Primeiro tempo com controle, mas com muita falha no terço final, com pouca letalidade, né? Sim. E um segundo tempo em que o treinador de lá botou aquele Guerra, deu uma mexidinha, travou os laterais, pressionou ali na defesa os laterais do Botafogo e o Botafogo ficou sem recurso para sair desse nó que o treinador da Laú deu no Botafogo, o Lucas Pedrosa. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Veni, galera de casa. Primeiramente, eu não entendi muito bem por que ele não começou com o Arthur. O Arthur que tinha feito um bom jogo contra o Palmeiras e ele optou por colocar o Arthur no banco, não sei por quê. Um ponta-direita que gera jogo pra caramba. Apesar disso, o primeiro tempo do Botafogo foi bom. Eu brinquei aqui do Igor Jesus por ter tomado o cartão vermelho, mas ele fez uma boa partida, ele foi um cara extremamente inteligente e perigoso, só que o Botafogo não conseguiu colocar a bola na casinha. E de fato, no primeiro tempo dominou as ações, teve muitas movimentações ali bem feitas, digamos assim, no meio-campo. E repito, para mim o jogador mais perigoso do Botafogo foi o Igor Jesus, só que no segundo tempo tudo que foi feito no primeiro acabou não acontecendo no segundo. E tem que lembrar também que ainda é um início de trabalho, gente. Não tem por que a gente ficar aqui massacrando o Renato Paiva. Você tem que entender que o plano de jogo ele é montado para o que se inicia a partida. E obviamente só com o tempo que ele vai entender as trocas que ele vai fazer, quais são os mecanismos que ele vai usar e o que vai acontecer no segundo tempo para que ele possa também manter a intensidade e a regularidade da equipe. Ontem, o Botafogo não conseguiu fazer isso. Mesmo antes das trocas, a equipe já tinha caído de rendimento e o gol do Diori, que inclusive jogava aqui no futebol brasileiro, no Atlético Paranaense, acabou afundando o Botafogo de vez, que após o gol, pra mim, ficou desesperado. Jefinho entrou, o próprio Arthur depois entrou, o Elias entrou, e aí você começa a entender o que faz a falta, repito, de um grupo entrosado desde o início do ano. Porque isso pra mim é reflexo do quê? Os reforços, a gente brincou aqui do Ano Novo, só chegaram agora. Então o Botafogo tá iniciando essa temporada agora. Qualquer jogador que for entrar, tá sendo experimento. E o pior, o jogador que chegou antes, que é o Juan Cruz, o jogador que custou mais de 50 milhões de reais para os cofres do Botafogo, ele não entra. Por quê? Na minha visão, foi um erro do scout de ter pagado 8 milhões de euros no Juan Cruz, o jogador que deveria ter entrado para poder decidir a partida, só que não consegue por opção até do técnico mesmo. Então assim, eu realmente vejo um Botafogo ainda em experimento, ainda em formulação e repito, primeiro tempo foi bom, merecia ter ganhado o primeiro tempo. Só que no segundo tempo começou a dar mostras do que é uma equipe que não se preparou durante 3 meses. E aí você só está no momento de experimento. No momento de experimento em Libertadores, vai ser punido. E ficou espaçado, o Botafogo estava tão compacto, né? Muito parecido com o do ano passado, até no jogo contra o Palmeiras. O que é isso? É o Guerra que entrou? Ai, vocês são muito chatos, sério. Eu não tenho um minuto de paz aqui nesse lugar, o Vene Casagrande. Sabe o que aconteceu? O Guerra é o jogador que entrou no segundo tempo aí e pra mim mudou esse jogo aí da Laú. O Renato Paiva disse depois da partida. Cadê? Fala, Renato. A primeira parte conseguimos ter um bocadinho mais de bola e chegar ao último terço, mas depois temos poucas finalizações para a posse de bola que temos. E a nossa posse de bola tem que ser mais efetiva e tem que terminar mais em jogadas, tem que terminar mais em finalizações. Nós não conseguimos aplicar aquilo que era o plano de jogo na forma de fazer mal à Universidade de Chile.
E isso aconteceu também contra o Palmeiras, né? Controle de bola ali no primeiro tempo também. Um Botafogo muito próximo, com volume, mas pouco letal. Isso aconteceu contra o Palmeiras e mais uma vez agora aconteceu contra a Laú. Quando tinha o jogo na mão, quando tinha um controle absoluto, não matou o jogo no primeiro tempo. Mas o que pegou o torcedor de surpresa, Veni, foi até o seu drone no início, antes da partida começar, em que o Renato Paiva escolheu o Arthur, botar o Arthur no banco e botar o Matheus Martins em seu lugar. O Santi ficar no lugar do Savarino ali, não necessariamente taticamente, mas no lugar que o Savarino não estava, e o Matheus Martins no lugar do Arthur. Como é que foi essa apuração que você puder contar e o que você achou dessa escolha do Renato? Bom, vamos lá, Fernandinha. Quando eu recebi essa informação de uma pessoa que fez parte ali da pré-eleição, eu confesso pra você que eu fiquei com um pouco de receio até mesmo de errar a informação, porque eu não esperava. Eu acho que ninguém esperava que o Arthur fosse ser reserva no jogo, na estreia da Libertadores, pela boa atuação que ele teve contra o Palmeiras. E depois que eu publiquei essa informação, muita gente foi pega de surpresa, inclusive pessoas que trabalham com o Arthur. E aí vem mais uma curiosidade. Uma pessoa que trabalhou com o Renato Paiva nos tempos de Bahia me chamou e falou assim: Vene, o torcedor do Botafogo que está assustado com isso vai ter que se acostumar. Porque aqui no Bahia, um grande problema que a gente teve com o Renato Paiva foi o fato de ele não repetir muito escalação. Independentemente se um jogador foi bem, não quer dizer que esse jogador, no próximo jogo, ele vai se titular. Não, o Renato Paiva, ele não é de repetir escalação. É um trabalho muito parecido com o Jorge Sampaoli, por exemplo. O Jorge Sampaoli no Flamengo, ele também não repetia escalação. É um estilo, uma metodologia de trabalho. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Não é porque com o Sampaoli deu errado no Flamengo, o Renato Paiva deu errado no Bahia, que vai dar errado também no Botafogo. Mas já fica o aviso aí para o torcedor alvinegro que o Renato Paiva ele tem esse estilo de trabalho. E a gente pôde ver que o Matheus Martins, começando novamente um jogo, ele não foi bem. Eu acho até que ele demorou para fazer algumas trocas. E no estilo de jogo assim que a gente pôde perceber, por exemplo, quando a Laú teve um estilo mais ofensivo, tal como foi o Palmeiras, o Botafogo foi muito bem. Quando a Laú percebeu que o ideal seria recuar um pouco, ser um pouco mais pragmático, digamos assim, não defensivo, o Botafogo acabou encontrando dificuldade. Mas foi o que o Pedrosa mencionou, é o início do trabalho, é apenas o segundo jogo do elenco profissional sob o comando do Renato Paiva. Então tem muita coisa, eu vejo muita gente falando assim, o Botafogo investiu mais de 500 milhões e não está dando certo. Como assim, gente? Não tem como você dizer que não está dando certo no segundo jogo. Muito pelo contrário, vamos fazer um comparativo com o ano passado. Nesse determinado momento da temporada, o Arthur Jorge estava em risco de nem se classificar para as oitavas de final da Libertadores. E no fim das contas, a gente sabe o que aconteceu. Foi campeão da Libertadores e Campeonato Brasileiro. E ele pega já no andamento. Eles têm uma estreia contra a LDU fora e perde. Eu acho muito cedo para fazer qualquer tipo de julgamento em relação ao trabalho do Renato Paiva ou até mesmo de uns jogadores que foram contratados agora. Mas eu acho que o Renato Paiva ele precisa rever algumas decisões. Essa decisão de começar com o Matheus Martins e deixar o Arthur no banco de reservas, eu considerei um erro. Não pelo resultado. Eu considerei o erro antes mesmo do jogo, isso já me chamou a atenção. Mas o Renato Paiva é o que trabalha no dia a dia, ele sabe o que é melhor pro Botafogo. Não dá pra apertar o botão do desespero, porque tem 2 jogos, e nem falar de, mas é paciência, como se o cara tivesse com a corda no pescoço, são 2 jogos ainda. E assim, são 2 jogos, o primeiro contra o Brasileirão, contra o Palmeiras fora de casa, e o outro uma estreia em Libertadores, que a gente sabe que na Libertadores não tem papelzinho lá que vai ganhar jogo. A Libertadores são detalhes, efetividade e letalidade, que foi o que o Botafogo não teve. Aliás, o que não dá também, ô Pedrosa, é para apertar o botão de desespero olhando os números do Igor Jesus na temporada, né? Quantos os gols ele fez nos últimos tantos jogos. Tem dois pontos aí sobre os números do Igor estarem baixos nessa temporada, nos últimos jogos, na verdade. O primeiro deles é que o Botafogo não tem números bacanas na temporada, então, naturalmente, o jogador vai caminhar junto com o time. E, além disso, a gente ainda está falando de uma construção do Botafogo. Brinquei outro dia aqui que estava começando o ano do Botafogo, porque, de fato, está começando mesmo. O trabalho do Renato, as competições importantes, elas estão começando agora. Os bancos, o elenco que chegou, estão começando a entender o que é o Botafogo, qual é o jogo do Botafogo. A espinha dorsal ali vencedora, ela está intacta, que são os jogadores que já estavam. Mas a gente tem que ter o recurso do banco, isso é muito importante no futebol. E um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente lembrar é que o Igor, ele gera muito jogo. Ele não é o camisa 9 da letalidade, farejador de pequena área, que tá ali entalado e sempre na oportunidade. O Igor é o 9 novo.
O 9 novo que gera jogo, que jogo intenso, que tem mobilidade, que tem uma função cardiorrespiratória impecável, um cara que corre até o final. Ah, Fernanda, mas o 9 tem que fazer gol, concordo? E aí tem que ter que ser cobrado? Perfeito. Mas ele tá jogando mal, o Igor Jesus? Não. Pelo contrário, alguém falou que ele jogou mal ontem. Não, mas é porque tem um debate grande na internet, eu trouxe pra cá que a gente faz esses debates. Eu né? acho que assim, gente... Dos números do Igor que não são tão bacanas porque não estão gerando gol, mas ele gera muito jogo, né? A pessoa que fica massacrando um jogador individualmente com todo o contexto da temporada do Botafogo, ela não entende de futebol o suficiente pra falar sobre o Igor Jesus. Porque assim, repito, gente, o Botafogo perdeu 3 meses de pré-temporada. É sério que o Igor Jesus, que chegou no meio do ano passado, que foi campeão brasileiro, que foi campeão da Libertadores, sendo importantíssimo, é o problema do Botafogo? Não é. O problema do Botafogo é coletivo. É tempo de ideia de jogo, é tempo também para você poder, como eu falei aqui, ter as substituições engatilhadas e você saber se vai dar certo ou não. Ontem as substituições do Renato Paiva, para mim, são lá, vambora, vamos ver o que vai dar. Para ser muito honesto. Mas por quê? É culpa dele? Não é. A culpa é que o Botafogo ficou 3 meses se preparando de uma forma que não deveria. Sem técnico, sem planejamento, achando que o ano começava em abril. Não tem como não levar em consideração, visto a estreia que a gente viu ontem. O Igor Jesus é o problema do Botafogo? É lógico que não, né? Eu acho que só vale uma crítica em relação ao Igor Jesus a expulsão dele. Ele é um Aí jogador, sim. ele é um jogador né, extremamente experiente e ele não pode dar esse mole. Ele vai ficar fora de um próximo jogo que o Botafogo precisa vencer. Então acho que essa é a única crítica que cabe ao Igor Jesus. E sobre esse número de gols, eu vou pegar aqui, tem um atacante que eu gosto muito que joga no futebol brasileiro, que é o Calleri. Se você pegar o histórico dele, ele não é de fazer muitos gols. E todos aqui estão de acordo que ele é um baita centroavante. Gera jogo. Ele gera jogo, exatamente. Então assim, não dá pra você Esse é o 9 novo, né, Verinha? julgar um centroavante pelo número de gols. Perfeito. Você tem que analisar a Também partida acho. dele. E como você bem mencionou, gera jogo tal como o Calleri. Que Tem é uns que não geram jogo, mas fazem gol. Também, é. Ah, não. Sabe E gera quem um é? jogo também. Eles geram jogo também. Não, mas esse, que aí, são... esse é o craque, mas tem um que já tem 12 gols só esse ano. Que é o Verratti, e tem um outro que tem esse mesmo perfil que eu adoro também, aquele 9 antigo, que é o Germancano. É o cara que é letalidade. São 9 diferentes, cada um nas suas características. É isso. Uns encaixam em um tipo de time, outros não encaixam. Os 2 tipos de 9 são muito interessantes. Eu sou fã do 9 antigo, mas também aprecio muito o 9 novo, que é o Igor Jesus. A gente tinha um Tiquinho Soares, que é muito distante do futebol do Igor e que não encaixou perfeitamente no jogo do Arthur. Porque o jogo do Arthur do ano passado, aquela intensidade, aquele jogo importado que eu falo, ele é um jogo que precisa do 9, que gera jogo, que é esse jogo do Igor Jesus. Então, o Igor, se a gente for lembrar no ano passado, os gols importantes do Botafogo, contra o São Paulo, foi o Almada. Final, foi o Luiz Henrique, foi o Alex Telles. Ele fez contra o fazedor Penharol. de gol. Mas ele Ele foi pra participou de seleção quase e fez tudo. gol, gente. Exatamente, Foi pra exatamente. seleção e fez gol. É por isso que eu bato muito palma pro Pedro, porque o Pedro ele consegue juntar todas essas características aí e ainda sabe fazer gol. Ele é um único hoje Ele é fora da no curva. nosso futebol Ele é fora brasileiro, da porque curva. ele é a Aqui no mistura, Brasil, sim. ele é a mistura Ele do consegue fazer 9 tudo, cara. letal com o 9 novo, que é o que gera jogo. Ele ainda se reinventou também com o Tite, fazendo Sim. uma função diferente. Ele é fora de série.